Olá a todos. Hoje vamos falar de um tema extremamente importante para qualquer profissional de saúde, que é, perdão, a capacidade de comunicar eficazmente más notícias. Comunicar más notícias é o tema da nossa aula de hoje. As más notícias podem ser definidas como quaisquer notícias que alterem de forma drástica e negativa a perspectiva do paciente acerca do seu futuro. E, portanto, uh, tem um impacto negativo afetando os domínios, todas as dimensões da vida de alguém, nomeadamente os domínios cognitivo, emocional, espiritual, comportamental, com possíveis repercussões para a dinâmica pessoal, familiar e social. Pode afetar apenas uma das dimensões, algumas das dimensões ou todas as dimensões, consoante a gravidade da notícia que vai ser transmitida. Existem vários tipos de más notícias, desde terem que transmitir a um paciente que uma dor crónica é de difícil resolução, que um prognóstico é bastante reservado, que uma terapêutica está ou vai fracassar, etc. É importante comunicar más notícias de uma forma eficaz, na medida em que, quando esta eficácia ocorre, a relação entre o terapeuta, o profissional de saúde, o fisioterapeuta e o seu paciente fica fortalecida e o indivíduo aceita melhor as notícias que lhe estão a ser transmitidas, porque a incerteza da situação que vai viver ou que está a viver fica reduzida, porque sente que está a ser orientado numa determinada direção, sendo-se apoiado, por isso mesmo os seus sentimentos de isolamento, solidão e medo são minimizados, portanto isto potencia a aceitação da notícia. Portanto, as más notícias estão associadas a um forte impacto psicológico no paciente, mas também para o próprio profissional de saúde é um momento muito desafiador e também ocorre impacto psicológico. Portanto, este momento difícil deve ser planeado cuidadosamente. Como eu disse, comunicar mais notícias pode também ser, e é com certeza, muito estressante para o profissional de saúde. Quando o profissional de saúde não tem atenção a estes aspectos, facilmente entra em burnout, sobretudo se estiver num serviço, num tipo de serviço em que tem constantemente que transmitir más notícias às pessoas. Às vezes fisioterapeutas que possam estar a trabalhar em ambientes paliativos ou em ambientes de lares de terceira idade em que as pessoas estão muito dependentes e muito debilitadas, pode ter como a sua função de transmissor de más notícias, se não for devidamente planeada e cuidada, e se não houver uma componente de autocuidado do próprio profissional, arrisca-se de facto a entrar em desgaste profissional muito rapidamente. Estudos feitos sobre a comunicação de más notícias evidenciam, estudos feitos com profissionais médicos, evidenciam que cerca de 20% dos médicos experienciam emoções fortes quando vão anunciar a um paciente uma dada condição médica menos favorável. Portanto, essas emoções fortes são de caráter negativo. Como os médicos são ensinados na sua profissão a não transmitirem emoções, a regularem as suas emoções de uma forma muito forte, é provável que esta percentagem ainda possa ser maior. Portanto, podem não estar a mostrar essas emoções, às vezes até podem não estar conscientes dessas emoções, mas elas estão lá e muitas vezes o facto de não serem experienciadas e não serem validadas tem como consequência novamente o desgaste emocional, o burnout, em que os indivíduos quase que ficam como que anestesiados em relação a estas situações e reagem de uma forma extremamente automatizada.
que tem como consequência no paciente a sensação de que não está a ser compreendido e às vezes a sensação de que está sozinho, que não vai conseguir lidar com a situação que tem que enfrentar, que é isso que nós não queremos. São vários os mecanismos de defesa e estratégias de coping que os indivíduos, os pacientes e as suas famílias têm quando recebem informação negativa. Podem ter portanto, as reações são muito diversas. Nunca se sabe como é que alguém vai, ou alguém e os seus acompanhantes vão reagir. Podem passar por uma fase de negação em que não acreditam que a doença que aquela condição física é real. Podem ter uma reação emocional muito intensa, podem ficar impassíveis, porque estão em situação de choque também. As reações são diversas. Podem sentir vergonha, alívio. Vergonha se, por exemplo, a condição física for para eles considerada, portanto, algo de vergonhoso. Por exemplo, podem sentir raiva, medo, etc. Para perceberem, para vos ajudar a compreender bem esta situação, estas diferentes formas de reagir, vou falar-vos muito sinteticamente de um modelo que foi proposto por Elizabeth Kubler-Ross, que tem aqui na fotografia, Kubler-Ross, que fez um estudo, trabalhou muito tempo com doentes em fase terminal e fez entrevistas a doentes em fase terminal, e com base nessas entrevistas criou um modelo que percorre as diferentes etapas que uma pessoa passa à medida que se aproxima da morte. E este modelo depois tem sido transposto para outras situações, ou seja, quando recebemos uma má notícia ou quando temos uma situação difícil, um obstáculo na nossa vida, muitos são os autores que vão buscar o modelo da Kubler-Ross, não necessariamente para doentes em fase terminal, mas para qualquer situação em que estamos perante uma notícia muito, muito, muito chocante, muito inesperada e muito negativa. E então ela diz que são estas as fases pelo qual as pessoas passam quando estão em fase terminal, mas também para outros autores quando recebem uma notícia mais grave, mais negativa. A primeira é uma fase de negação e isolamento, portanto vocês esperem que muitos dos vossos pacientes neguem o que estão a ouvir, sintam que não é verdadeiro aquilo que estão a ouvir, que não estão realmente tão mal como aquilo que vocês estão a dizer, ou que a notícia não é assim tão má. Depois uma fase de raiva, uma sensação de injustiça, porque é que isto me está a acontecer a mim, que mal é que eu fiz, eu não mereço isto. De seguida uma fase de negociação, em que as pessoas querem negociar, seja com os profissionais de saúde, seja com Deus, o mais tempo de vida ou tratamentos menos invasivos, ou seja, aquilo que for. Depois uma fase de depressão, quando veem que não conseguem mudar nada, e finalmente a fase de aceitação, em que se conformam com o diagnóstico. Pronto. Isto, como eu vos disse, foi pensado para doentes terminais, mas pode ser uma forma de perspectivar as reações que os doentes têm perante uma má notícia. Esta é uma tarefa extremamente difícil para o profissional de saúde, a de comunicar a más notícias, requer um extenso conhecimento não só científico, mas também de competências comunicacionais que vocês vão treinando ao longo do tempo e vão descobrindo a melhor maneira de as pôr em prática. Não há uma forma certa de pôr em prática. Há referenciais, há guias que nós temos vindo a falar, desde a reflexão empática, portanto, postura empática, escuta ativa, que ajudam, de facto, a que o paciente se sinta compreendido numa perspectiva terapêutica centrada no vosso paciente, mas não há uma forma certa para falar ou para agir. Vocês devem seguir esses guiões e encontrar a vossa própria voz e a vossa própria maneira de reagir, tendo em conta as situações que vão ter que enfrentar e que vão ter que ajudar os vossos pacientes a enfrentar. Portanto, para além de tudo isto, são situações que têm
que possuem elevada carga emocional, tanto para o paciente e sobretudo para o paciente, mas também para o profissional de saúde. Para diminuir o impacto negativo, tanto no paciente como no profissional de saúde, foram desenvolvidos protocolos que ajudam a estabelecer um conjunto de etapas que vocês devem seguir para respeitar, portanto, para respeitar estas diretrizes e diminuírem o impacto negativo destas notícias. Portanto, estas etapas são, no fundo, uma forma de vocês trabalharem com uma rede de segurança e de perceberem como é que devem agir numa situação muitíssimo delicada. Esta é uma experiência universal e transcultural. Todos os profissionais de saúde e também profissionais de educação, que às vezes têm que transmitir mais notícias acerca de notas e orientações profissionais. Portanto, qualquer profissional que tenha que transmitir mais notícias em qualquer ponto do globo sente esta dificuldade. É algo que é universal e estes protocolos, de facto, são a melhor maneira de começar a pensar e a treinar estas competências. Então, existem vários protocolos, vários modelos. Eu vou falar do modelo Spikes. Nós falámos um bocadinho deste modelo no módulo 3 e eu agora vou desenvolvê-lo um pouco melhor. Existem outros, como eu vos disse, este é um dos mais utilizados. Os modelos não diferem muito uns dos outros. A primeira, portanto, chama-se Spikes, cada letra da palavra Spikes corresponde a uma etapa do modelo. A primeira é o S, é setting ou contexto, ou contexto em português, e que é a primeira etapa que deve ser tida em conta. Nós já falámos muito na questão do ambiente, da importância do ambiente, que é tão importante, por exemplo, para as crianças, que é tão importante em em todas as faixas etárias, em todas as situações, parte fundamental da comunicação. Já abordámos esta questão várias vezes, vamos abordar agora o contexto específico para transmitir uma notícia menos boa. Pode ser uma notícia com maior ou menor gravidade, mas seja ela qual for, deve-se dar sempre muita atenção ao contexto. Então, uma das primeiras ações que vocês devem ter é a preparação, portanto, a preparação para dar essa má notícia. É um dos passos mais complexos. Vocês têm que estar preparados não só do ponto de vista comunicacional, do ponto de vista dos vossos pensamentos, dos vossos valores. Têm que saber o que é que estão a fazer e porquê é que estão a fazer. Portanto, do ponto de vista interno, é importante vocês terem a ética do autocuidado, devem estar descansados, não é natural que sintam um pouco de ansiedade, mas essa ansiedade é previsível que esteja mais controlada, evitar estar distraído ou excessivamente cansado, porque se estiverem muito cansados e distraídos, não vão ser eficazes no que estão a fazer. Portanto, vocês, enquanto profissionais de saúde, a ética do autocuidado, que por acaso é um dos pilares do mindfulness, é terem cuidado com vocês próprios, deve ser muito trabalhada. Devem estar calmos, descansados, focados no que vão fazer. Simultaneamente devem dar atenção à forma, ao tipo de paciente que têm à vossa frente. Já falámos nisto, nas questões do background cultural, nas questões das expectativas do paciente, etc. Vocês devem se preparar mentalmente, reverem toda a informação que necessita de ser comunicada e planear como é que esta informação deverá ser transmitida. Portanto, o contexto respeitar o contexto físico, respeitar a privacidade do vosso paciente, todos aqueles passos que falámos da comunicação não verbal serem muito, 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 muito respeitados, informação simples e adequada, e nem é preciso dizer, evitar interrupções e telemóvel desligado, ou caso não possam desligar por motivos profissionais ou pessoais, pelo menos coloquem-no em silêncio. Portanto,
Também devem assegurar que o paciente tem um apoio familiar adequado, dar tempo a que a conversa se desenrole, não encaixar aquela conversa entre outros assuntos, têm muita coisa para fazer, são profissionais ocupados, mas pelo menos tentarem e conseguirem que aquela conversa seja portanto, efetuada num local e num tempo próprios, sem qualquer tipo de pressa. A outra etapa seguinte é P, de perception. Vocês vão avaliar a percepção do paciente. Vão tentar perceber o que o paciente já sabe. Portanto, muitas vezes o paciente já sabe que existe um problema, até pode suspeitar pelos seus sintomas físicos que o problema até é um bocadinho mais grave do que aquilo que se esperava, ou que o tratamento não está a ter eficácia que se esperava, etc. Eles até podem sentir hesitação em abordar as suas preocupações e vocês devem, através de perguntas abertas, incentivar a que o paciente fale daquilo que já sabe e daquilo que o preocupa. Também devem ter consciência, mas isso sempre, já falei nisto inúmeras vezes e não é demais voltar a referir. Atenção à vossa comunicação não verbal e à comunicação não verbal do vosso paciente. Portanto, lá está, a postura de escuta ativa, recolha ativa de informação que o vosso paciente vos dá, tanto verbal como não verbalmente, dando maior ênfase aos aspectos não verbais, porque já sabem que são esses que estão a mostrar-vos as emoções dos vossos pacientes, não é? São essas que são mais prevalentes, e cuidado com o vosso comportamento não verbal. Portanto, iniciar a conversa colocando a tónica naquilo que o paciente tem para dizer, porque isso também ajuda a diminuir a tensão que possa existir e ajuda a contribuir para a comunicação entre vocês, o paciente e a família. E está diretamente relacionado com a seguinte fase, que é invitation, que é convidar o paciente a dizer o que pensa, ou seja, a fase em que vocês, para além de tentarem recolher informação sobre o que é que o paciente sabe, devem também recolher informação sobre o que é que o paciente e a sua família necessita desta situação e o que é que o paciente e a família querem saber, o que é que querem saber. Embora as pessoas às vezes saibam já alguma coisa, não podem não querer saber tudo, podem não querer, e muitas não querem, um diagnóstico definitivo, portanto, evitem dar respostas muito definitivas, as respostas devem ser sempre apontando para o futuro, para um futuro em que há esperança, para um futuro em que as coisas vão correr bem, embora se possam enfrentar dificuldades. E agora a fase mais importante, que é mais importante, isto é, que é central, que é o knowledge, é a fase em que vocês vão transmitir a informação gradualmente. Portanto, transmitir a informação, comunicar a má notícia, digamos assim. E é a fase em que o profissional de saúde está com uma sensação de ansiedade mais elevada. Todos os estudos mostram que é nesta fase que os profissionais de saúde sentem uma maior ansiedade. O primeiro cuidado que devem ter é fazer o tell, o aviso, não é? Avisar. E vocês podem avisar que vem aí a seguir uma má notícia através de várias frases, que vocês vão descobrir a melhor maneira, qual é a melhor frase, mas um exemplo é: tenho notícias difíceis para si, ou estes exames mostram que ainda não atingimos o nosso objetivo, ou que talvez o nosso objetivo vai ser mais difícil de atingir, etc. Isso permite ao paciente preparar-se para o que aí vem a seguir, prepara-o para as notícias não tão positivas e ajuda-o de facto a ter uma capacidade de melhor se focar naquilo que aí vem. E depois, aí sim, dizer. Dizer é o centro de todo o processo e é a altura em que o profissional de saúde dá a informação pertinente. É um passo extremamente desafiador, como eu já disse, o profissional de saúde pode sentir nesta fase, e os estudos mostram que sente nesta fase um elevado nível de stress e deve aqui estar no seu melhor no que diz respeito à genuinidade, à empatia, ao evitamento de palavras técnicas desnecessárias, etc. Pode listar os factos, depois a dificuldade central, fornecer
detalhes para que o paciente aceite o que está a acontecer e deve utilizar um tom de voz gentil e compassivo, observar o paciente e perceber se ele compreende a informação que vai sendo dada. Portanto, através da componente não verbal, através do comportamento não verbal do vosso paciente, vocês vão percebendo se ele está ou não a perceber aquilo que vocês estão a dizer. Portanto, vão fazendo esta aflição, lá está, o processo de escuta ativa aqui está no seu auge, ou deverá estar no seu auge. A informação, é claro, deve ser transmitida de uma forma bastante transparente e deve ser organizada em função da sua gravidade e da ansiedade que pode provocar. Portanto, vão dando a informação gradualmente e se provocar muita ansiedade, então partem a informação em pequenas unidades para conseguirem fazer esse trabalho sem portanto, com uma reação emocional do vosso paciente o mais controlada possível. E devem sempre disponibilizar-se para ajudar. Sim, esta situação não é boa, mas estamos cá para resolver aquilo que for preciso. Estou cá para ajudar, não vai estar sozinho, etc. A nossa equipa é uma equipa muito boa, etc. Portanto, ajuda não só vossa, como da equipa, a pessoa sentir que está apoiada. E agora a etapa em que o paciente tem normalmente os níveis de ansiedade mais elevados. É uma etapa delicada também, porque aqui nesta fase o profissional de saúde normalmente já baixou o seu nível de ansiedade e pode até mostrar um certo sinal de alívio, que pode ser mal interpretado pelo paciente. O paciente pode achar que vocês não estão a levar muito a sério a situação, se mostrarem muitos sinais de alívio, às vezes. Esses sinais de alívio estão relacionados com a vossa própria reação emocional à situação. Pronto, já disse a notícia, agora posso descontrair. Mas cuidado, não descontraiam demasiado, porque as respostas emocionais podem ser o mais diversas possível. Podem ser, como eu vos disse, de choque, da ausência de reação imediata, mas também podem ser de grande explosão emocional. Estas reações são diferentes de indivíduo para o indivíduo, devem reconhecer que existem diferentes tipos de resposta, saber que elas existem, terem cuidado com o comportamento não verbal, pelas razões que eu referi há pouco, precisamente porque é neste ponto que o stress do paciente se encontra ao máximo. Devem avaliar se é necessário uma pausa, devem avaliar se é preciso outra consulta onde o paciente se sinta mais acompanhado ou onde se sinta melhor. O paciente pode querer envolver outras pessoas da sua família ou amigos para o ajudar nesse momento, ou pode ser incapaz de continuar devido ao excesso de emocionalidade quando as notícias são muito negativas, e espero que nunca tenham que dar notícias assim tão más a ninguém. Pronto, já falei nisto, a vossa postura deverá ser sempre de tranquilização. Tranquilização, sobretudo apontando um caminho em que a pessoa tem soluções, tem alternativas, está apoiada e há esperança. E finalmente S, Strategy and Summary. Portanto, no fundo, apresentar uma estratégia de intervenção e planear o futuro, que foi o que eu agora referi. No fundo, é transmitir esperança. Às vezes há casos em que a esperança é muito diminuta, mas devem transmitir na mesma, realista, mas devem transmitir essa esperança. Espero que vocês nunca estejam numa situação tão grave assim, mas em que não haja esperança. Infelizmente também existem situações dessas, mas perceberem que nesta etapa, no final da vossa conversa ou conversas, vocês devem mostrar que existem objetivos, vão dar esses objetivos ao vosso paciente, como é que vão trabalhar em conjunto para os atingir, para que o paciente comece a repensar aquilo que vai ser o seu futuro, e é o início de uma nova jornada entre vocês e o vosso paciente. Vão determinar em conjunto os procedimentos seguintes, sempre num ambiente de esperança e apoio. Sempre transmitir que a pessoa não está sozinha. Vocês em princípio não irão trabalhar sozinhos, irão trabalhar em equipa, seja numa equipa multidisciplinar, seja numa equipa só de colegas fisioterapeutas ou as duas coisas. Portanto, o ideal até é darem
uma visão de que a equipa está aqui para ajudar. Temos experiência, ou se não temos experiência, temos motivação, temos vontade, e estamos aqui para o ajudar a lidar com esta situação o melhor possível. Não está sozinho. E é isto que o paciente vai lembrar quando ultrapassar a situação, vai-se lembrar que numa situação de crise, numa situação de profunda ansiedade, esteve acompanhado e houve alguém que o ajudou a ultrapassar o melhor possível uma situação delicada, está bem? Portanto, genuinidade, compaixão, empatia, muita escuta ativa são as palavras-chave que vos vão ajudar a comunicar más notícias de maneira a ter o menor impacto possível no vosso paciente, mas também o menor impacto possível em vocês. Está bem? Porque se vocês se mantiverem genuínos e humanos, se desenvolverem estas competências, e como eu disse, cada um irá desenvolver da sua forma, não será igual para todos, mas se vocês estiverem atentos a estas situações e estiverem atentos a estas competências, a estas micro-skills, se considerarem que é algo que vale a pena desenvolver, também é muito benéfico para vocês enquanto profissionais, está bem? Porque o risco de burnout terá a tendência a diminuir e vão ser muitíssimo mais eficazes do ponto de vista terapêutico, vão ser muito mais eficazes que um profissional que não dá atenção a estes aspectos. Mas é que não tenham dúvidas nenhumas disso. Pensem até nas vossas experiências enquanto doentes, espero que não tenham tido muitas, mas se já tiveram, então pensem no tipo de profissionais de saúde. E vocês sabem intuitivamente, aqueles que fazem este tipo de comunicação, têm este tipo de comunicação mais humana, mais humanizada, assente na empatia, na escuta ativa, e naqueles que não têm essa comunicação, e vão ver que, e de certeza que optam sempre pelos primeiros, acham sempre que os primeiros são mais eficazes, que os primeiros são mais, que querem ser atendidos por profissionais assim, e não querem ser atendidos muitas vezes por profissionais que até são bons do ponto de vista técnico, não lhes retiramos esse mérito, mas que têm competências comunicacionais muito reduzidas, e isso tem um impacto na forma como aderimos às terapêuticas, como aceitamos as más notícias e como avaliamos a competência clínica dos profissionais de saúde com os quais nos cruzamos. Estes modelos, estes modelos que existem vários, já vos disse, o Traces e outro, e ainda existem vários, todos muito semelhantes. Estes modelos, mas especificamente o Spikes, já foram estudados, e os vários estudos mostram realmente todos os benefícios que eu acabei de vos relatar, especialmente para os estudantes, para os jovens que vão começar a trabalhar. Mostram estes estudos que eles começam a fazer este tipo de trabalho difícil e delicado com muito mais confiança. Portanto, o facto de se utilizar um modelo estruturado ajuda a que não só os profissionais experientes, mas esses vão deixando de ter tanta necessidade de estrutura, como e sobretudo os estudantes sentem uma maior confiança ao abordar uma situação delicada. Para sintetizar, os principais aspectos a ter em conta são, quando comunicamos más notícias, avaliar o estado emocional e psicológico do indivíduo, informação transmitida de forma gradual, o que é que o paciente quer saber e o que é que ele já sabe, ser realista e também não minimizar o problema que o paciente tem. Já falámos nisso, tem a ver com a reflexão empática, não minimizar o que o paciente está a sentir, nem a situação que vocês estão portanto, nem a notícia que estão a comunicar. Às vezes vocês podem achar que aquela notícia não é assim tão má, mas o paciente interpretar essa notícia de uma forma bastante negativa, porque às vezes tem a ver com as suas circunstâncias de vida, porque às vezes tem a ver com a forma como foi educado, porque tem a ver com a forma como interpreta a doença, portanto, tem a ver com os significados, já falámos nisso no módulo 3, tem a ver com os significados que o próprio paciente dá à doença e à situação que está a vivenciar. Portanto, a vossa postura é sempre reflexão empática, não minimizar a reação do paciente, deixá-lo expressar-se livremente, não
Portanto, não transmitir de facto que consideram que o problema é insignificante. Não se opor à negação. Se tem uma pessoa à vossa frente que está a negar o problema, não lhe devem dizer que ela está errada. Novamente, reflexão empática, compreendo que está a ser difícil para si aceitar esta situação é difícil de aceitar, vamos dar tempo ao tempo e ver o que acontece, etc. Aceitar que as pessoas às vezes são ambivalentes do ponto de vista emocional, as emoções não são preto no branco, muitas vezes, e até o mais normal é vivenciarmos, experienciarmos várias emoções simultaneamente, e às vezes elas até são paradoxais, não é? Chocam umas com as outras, perceber isso, escutar mais do que falar, escuta ativa, novamente, evitar o distanciamento emocional, se fizerem reflexão empática e todas as micro skills que temos vindo a falar, isto é mais difícil de acontecer, não estabelecer prazos, nem limites, nem traçar um futuro muito definido, porque de facto devem deixar essas opções em aberto e transmitir esperança à pessoa, ajudar, lá está, ajudar a manter a esperança e assegurar que o indivíduo recebe o apoio emocional que necessita. Pronto, isto de uma forma sintética é aquilo que está aqui neste quadro, que já vos tinha mostrado, do modelo Spikes, e que tem aqui mais alguns pontos que talvez vocês possam querer, explorar. E pronto, tem aqui alguma bibliografia. Na vossa pasta do Moodle está muito mais bibliografia do que esta. Portanto, tem muito mais bibliografia na pasta do que esta, que aqui vos apresento, mas esta é a principal. E pronto, ficamos por aqui. Ficamos por aqui e até à próxima aula.